Imagine. O que aconteceria se você deixasse um tipo de pássaro, por exemplo, tentilhões, sozinho em um planeta exuberante sem predadores por centenas de milhões de anos? Que tipos de formas incríveis podem evoluir? Se você considerar que os mamíferos cresceram de algumas espécies semelhantes a roedores para elefantes, baleias, cavalos, morcegos e primatas em um período muito mais curto após a extinção dos dinossauros, você começará a perceber o quão incrível as coisas podem ficar. Este conceito é a ideia por trás de um dos mais detalhados projetos de biologia especulativa já criados, Serina, o mundo dos pássaros. Esta jornada épica de vários milhões de anos foi criada por Dylan Baida, um incrível escritor de anúncios de artistas. Tenho links abaixo onde você pode acompanhar e apoiar o trabalho dele. Há tantos detalhes incríveis neste projeto, e eu não serei capaz de cobrir tudo em um único vídeo. Mas, por enquanto, vamos começar bem no início da saga, com a introdução da vida na Lua de Serina. A história começa quando alguma força, talvez alienígenas ou humanos avançados, coloca formas de vida da Terra na Lua de Serina. Especificamente, eles colocam canários, tentilhões para ser exato, em um ecossistema terraformado muito parecido com o da Terra. Algumas outras espécies, incluindo gramíneas, algas, plantas com flores como girassóis, peixes minúsculos como guppies e rabos de espada e insetos como formigas e grilos, também são deixadas no planeta para criar uma fonte de alimento estável para os tentilhões que são os únicos grandes animais terrestres nesta lua inteira. E então, os criadores desse misterioso experimento partem e a evolução assume o controle. A explosão na diversidade canária é quase instantânea. BJ especula que, sem predadores e com um suprimento quase infinito de alimentos, a população dispararia nos primeiros 10.000 anos. A partir daqui, surge a especialização precoce, com comedores de insetos, comedores de plantas, comedores de ovos e comedores de sementes, todos se tornando sutilmente divergentes ao longo das gerações. No mar, guppies e espadas crescem e se diversificam. Nos próximos milhões de anos, que é chamado de hiposteceno, os pequenos peixes se tornarão maiores e mais aerodinâmicos, com a hidrodinâmica moldando-os em formas familiares. Vários milhões de anos depois, as formigas cortadeiras proliferaram rapidamente, com seus números atingindo dezenas de bilhões. Logo, variantes maiores de canários que não voam surgem para se alimentar dessa fonte de alimento emergente. À medida que o Sol nasce 10 milhões de anos, um verdadeiro ecossistema de diferentes espécies está se formando. Aqui, os machados de bico grosso desfilam pelas planícies, perto dos grandes womblers e gansos da terra de pernas longas. Já, a Lua de Serina é um lugar muito diferente de quando esses pássaros chegaram. E a partir daqui, as coisas só vão ficar mais estranhas. 11 milhões de anos depois, começa uma era chamada Tempocene, marcada por um resfriamento constante e um aumento de ambientes áridos. Aos 15 milhões de anos, uma região chamada Northern Drilands compreende a maior região desértica temperada nesta lua, onde todos os tipos de novas espécies estão surgindo. Agora é o início da primavera aqui, e uma grande e ágil ramificação de ganso da terra está se pavoneando pelas terras secas, de olho nos temíveis descendentes dos anteriormente herbívoros áxpios chamados skyks, que agora são onívoros de bico afiado. Perto dali, um dos primeiros verdadeiros predadores, o pequeno falconari, caça um pássaro canouro sob os galhos de enormes descendentes de girassóis semelhantes a árvores. Mas abaixo de todos eles, em uma série de túneis, uma dinâmica ainda mais interessante está se desenrolando. Esses túneis são feitos por um enorme artrópode parecido com uma lagosta, que apesar de pesar tanto quanto um pequeno gato, na verdade é um grilo. E com ele em sua casa estão estranhos passarinhos chamados serins terrestres. Eles não podem cavar túneis, mas fazem uso da toca dos grilos amigáveis para se manterem seguros e, em troca, atuam como vigias. Um conjunto muito estranho de colegas de quarto, de fato. À medida que a era tempocênica avança, Serina continua a esfriar. Nesse ambiente em mudança, o artista imagina que um ramo de sucesso da Ardghese, chamado de Vivas, está no caminho de uma adaptação surpreendente, o nascimento de filhotes vivos sem a necessidade de um ovo. Na próxima era glacial, essa adaptação será vital para o sucesso da filial. Longe do continente, no entanto, as isoladas ilhas Kiran ainda não estão sentindo os efeitos do resfriamento global. Nessas ilhas, onde a comida cresce em abundância e os predadores são escassos, pressões seletivas muito diferentes estão criando algumas das maiores e mais estranhas espécies de aves até agora. Atingindo alturas de mais de 3 metros, os shoebirds são enormes ramificações de tentilhões que não se assemelham a nenhum outro pássaro em Serina neste momento. Neste paraíso, simplesmente não há nada grande o suficiente nessas ilhas para incomodá-los.
Com o tempo, porém, as ilhas mudam. Os shorebirds passam e, em seu lugar, surge uma espécie ainda mais estranha de megafauna, mais adequada para o novo ecossistema gramado das ilhas. Estes são os snafalos, criaturas peludas e pesadas quase do tamanho de um gado, e com um comportamento de pastejo semelhante. Os snafalos são tão pesados, no entanto, que não podem suportar seu peso apenas com os 2 pés, e também precisam contar com o bico para se equilibrar, que se tornou quase um terceiro pé. Ineficiente, talvez, mas há poucos predadores nessas ilhas que fariam o rapé exigir velocidade. Salve talvez, para um. O açougueiro é um recém-chegado evolucionário ao mundo de Serina, e não grande o suficiente para parecer uma ameaça a algo do tamanho de um sufalo. Mas o açougueiro tem algo que o rapé não tem: inteligência. Bacheloraptor são possivelmente as criaturas mais inteligentes que Serina ainda não produziu, caçadores de matilha eficientes que podem, em grupo, derrubar algo tão grande quanto um rapé. E nos oceanos, a vida também está se diversificando em formas inesperadas. Tomemos, por exemplo, os sword sharks, predadores cujos ancestrais de espadas tinham em média 15 centímetros de comprimento. O tubarão-espada, em contraste, mede em média até 2,5 metros, e se alimenta de vastos cardumes de peixes menores, golpeando-os com suas caudas únicas para atordoá-los. Uma transformação ainda mais incrível ocorreu no caso do Giant Genus, uma entrada de convidado em Serina conceituada por Joseph K. Unlen. O Giant Genus cresce mais de 30 pés, ou 9 metros de comprimento, e consome mais de 400 libras, ou 180 quilos de matéria vegetal por dia. E, no entanto, os ancestrais desses gigantes herbívoros são os pequeninos guppies. Aves verdadeiramente aquáticas chamadas blooms também emergem durante o Tempocene, como o pelecarrier estrelado, uma espécie que incuba ovos sob as patas traseiras e carrega seus filhotes com segurança em sua boca. No momento, essas primeiras aves marinhas estão longe de ser as maiores coisas do mar, aproximadamente do tamanho de um mergulhador humano. No futuro, no entanto, as circunstâncias dos blooms mudariam. No entanto, não são os blooms, nem mesmo os genos gigantes que devem ser observados a longo prazo. Essas criaturas minúsculas, desafortunadas, com aparência de sapo são chamadas de mudvickers. Eles são uma espécie de peixe que vive em áreas de maré e está começando o processo de rastejar para a terra. No momento, eles não estão muito altos, mas ainda faltam muitos milhões de anos para nosso grande épico. Olhando para trás no progresso de Serina, 50 milhões de anos se passaram desde a introdução dos canários, e a Lua está agora entrando em um período chamado Crioceno. O clima, já esfriando no Tempocene, agora esfriou ainda mais e mais da metade da superfície da Lua está bloqueada no gelo. Nesta nova fronteira, o grupo de vivas passou a dominar todos os tipos de nichos, tanto no Equador quanto nas regiões mais frias. Desde os grandes chimersnut vivas tópicos que comem insetos com suas longas línguas, aos ágeis serilopes herbívoros e carnívoros banshees de bico grosso das planícies, aos minúsculos bamboltes que se enterram no subsolo para se aquecer, os vivas se tornaram um dos grupos mais diversos neste novo mundo. Outro vivas bem-sucedido é o canaribo, grandes e grossas ramificações de serilopes que vivem em enormes rebanhos migratórios e podem suportar os rigorosos invernos polares nesta região. O canaribo é o primeiro pássaro vivo verdadeiro, dando à luz bebês totalmente eclodidos. Aqui, uma mãe protege seu recém-nascido de uma falcoaria gigante, predadores aéreos que cresceram totalmente gigantescos ao longo dos tempos, mas não tão grandes que estão prontos para se envolver com uma mãe furiosa protegendo seus filhotes. Nas altas florestas de pinheiros, plantas que desenvolveram agulhas semelhantes a coníferas, no entanto, os descendentes mais familiares de espécies que põem ovos se mantêm. Nesta região mais temperada, a bigorna gigante que não voa, com um bico que a ajuda a abrir todos os tipos de sementes, vive perto de seus primos, os espadachins, que são caçadores leves. Esses remanescentes são os descendentes distantes dos Axbius e, nessas florestas, sua linhagem resistirá às tendências de resfriamento. Outra espécie familiar, embora cada vez mais estranha, são os pássaros toupeira, os descendentes de tentilhões que, em vez de confiar nos túneis de outros, são escavadores capazes por direito próprio. Por milhões de anos eles cavaram túneis no subsolo silenciosamente, satisfeitos em serem ignorados pela megafauna acima do solo. Também muito mudou desde nossa última visita são os blooms aquáticos, que agora são uma das linhagens de aves mais especializadas de Serina. Crescendo para mais de 60 pés 18 metros de comprimento e pesando até 15.000 libras 6.800 kg, o artista os descreve como uma família de leviatãs gentis e herbívoros, e os maiores pássaros que já existiram. Essa espécie em particular, o Emperor Blooms, foi apelidada de Birdwallis, e você provavelmente pode imaginar o porquê. E à beira da água, os despretensiosos mudvickers continuaram a se adaptar, passando cada vez mais tempo em terra.
Eles ainda não parecem muito, mas em breve, as circunstâncias vão mudar. Mas o tempo dos Mudvickets ainda não chegou. Avançando para o final do Crioceno, o período final que cobriremos neste vídeo em particular, chegamos a uma idade de gigantes. Nas planícies, uma grande ramificação do Cerilopes são os Flutterbugs, herbívoros coloridos com uma plumagem colorida semelhante em muitos aspectos às penas dos pavões da terra. Os Flutterbugs, por sua vez, são perseguidos pelos Trunksnotes semelhantes a dinossauros, cujos pseudodentes recém-evoluídos os tornam predadores eficazes, com um alto grau de potencial evolutivo. Ainda mais parecidos com dinossauros são os Cerestriders, a maior ave terrestre que ainda não evoluiu em Serina. Com mais de 12 metros ou 40 pés de altura e pesando várias toneladas, os Cerestriders são os sauropodes de sua época, adaptados para navegar nos galhos mais altos das árvores. Aqui, um Certrider de touro solitário vagueia pacificamente na sombra, contente em saber que poucas espécies podem se igualar a ele. Mas herbívoros maiores significam carnívoros maiores. Os Tyrantserins, os maiores de todos os descendentes do distante bico de machado, são predadores de ápice que podem derrubar outra grande megafauna. Equipados com bicos serrilhados capazes de quebrar ossos, esses tiranos são os predadores terrestres mais pesados que ainda não evoluíram. Este período é um pico inicial da megafauna em Serina, que agora suporta espécies tão grandes e distintas que são quase irreconhecíveis quando se reflete nos primeiros habitantes humildes da Lua. Ao longo dos próximos milhões de anos, Serina mudaria mais uma vez, pois um aumento nas erupções vulcânicas em uma escala maior do que nunca iria virar o ambiente de cabeça para baixo, dando origem a criaturas de aparência muito mais alienígenas do que nunca, o que nós, LL, explorar em nossa próxima parcela. Mas, por enquanto, é todo o tempo que temos. Por enquanto, se você gostou de aprender sobre a Lua de Serina, considere seguir e apoiar Dilambaida usando os links abaixo. Além disso, obrigado por assistir. Se você gostou desta entrada, por favor, dê seu apoio e curta, inscreva-se e clique no ícone de notificação para se manter atualizado sobre todas as coisas Curious.